Nosso boa noite, o nosso agradecimento a todos aqueles que fizeram o esforço para estar aqui conosco para mais um momento de estudo, um momento de reflexão. Ao longo da história dos povos, Deus sempre permitiu, embora de formas variadas, que aqueles que já adentraram a outra dimensão da vida pudessem, de alguma forma, retornar e partilhar conosco as suas histórias, as suas formas de vida, o que estavam sentindo, o que estavam fazendo. Allan Kardec, por ocasião da codificação, teve a oportunidade de, através de vários médiuns, dialogar com centenas, milhares de espíritos, e cada um dentro da sua realidade, dentro da sua capacidade de entendimento, veio nos trazer notícias acerca dessa vida além da vida. Por quê? Porque os espíritos, ou o mundo maior, permite que isso aconteça, ou seja, que os espíritos venham contar as suas histórias. Allan Kardec, à medida em que ele vai construindo, codificando essa ciência chamada Espiritismo, ele vai tendo algumas conclusões. E a primeira delas era que os espíritos, que nada mais eram que as almas dos homens, cada um guardava um entendimento, um conhecimento limitado ao seu nível evolutivo. Uma outra conclusão que Allan Kardec chega é que esse conhecimento acerca do mundo espiritual deveria ser suficiente para impactar na nossa vida de forma que nós mudássemos de conduta, nós tivéssemos uma outra conduta. E é com essa razão que os espíritos vêm nos falar sobre suas experiências, felizes e muitas vezes experiências infelizes. Jesus já havia nos alertado sobre esses diferentes estados, que é a temática da exposição dessa noite. Quando ele fala que há muitas moradas na casa do meu Pai. Também moradas no sentido de estados da alma, da diversidade dos estados de alma dos espíritos. Na Revista Espírita, uma obra que foi uma obra pessoal de Allan Kardec, que editou de janeiro de 1858 até abril de 1869, ele traz muitas histórias, muitos relatos, alguns inclusive estão inseridos nas obras, em especial no livro Céu e Inferno. E aqui, na edição de dezembro de 1859, ele vai relatar sobre uma correspondência que ele recebeu de uma pessoa, porque ele registrava ali também as correspondências, quando eram oportunas, e de um relato de um médium que tinha a capacidade do desdobramento, que ele vai escrever sobre o contato que teve com 3 familiares que haviam desencarnados no curso daquele ano. E o primeiro contato que ele teve durante o sono foi com um tio que habitava o último degrau da felicidade eterna. Depois de um diálogo que ele se estabeleceu com ele durante o sono, porque ele tinha essa capacidade do desdobramento lúcido, e então ele teve a possibilidade, teve a permissão de ir visitar o local aonde morava ou habitava esse tio. Mas, dada a sua falta de capacidade de entender, de perceber o local, o seu espírito protetor sugeriu que ele não se ocupasse desse caso, porque o impacto da felicidade, da beleza do local, poderia induzi-lo a falar de coisas que não eram verdadeiras. Uma segunda visão que ele teve também de um familiar que se apresenta numa condição bastante lúcida, porque era uma pessoa que teve uma vida
correta, regrada, bom pai de família, enfim, mas, embora não tivesse vivendo um estado de felicidade, mas ele tinha uma vida lúcida, consciente. Tinha consciência de que era um espírito. E ele relata que ele estava ali ainda, sofrendo as consequências das suas faltas, mas ele sabia que já havia desencarnado e tentava, de alguma forma, ajudar a sua família, inspirando bons pensamentos. Mas o caso mais interessante que ele relata é a terceira visão que ele teve de um terceiro parente que se apresentou para ele, sacudindo as cortinas, vindo pedir ajuda, dizendo ele, o espírito, minha mulher e os filhos partiram para Orleans, ninguém deu-me atenção. Se pudesse vir colocar os cavalos noutra viatura e fazer meus pacotes. Então a família estava se mudando e ele vem pedir socorro, pedir ajuda porque não haviam, ele não estava junto e ele tentava dar ordem para os empregados, para as pessoas e ninguém os atendia. E aí se estabelece um diálogo e ele pergunta como que você está? E ele vai, desde o sono que experimentei durante minha doença, mudei muito. Não sei mais onde estou. Tenho um pesadelo. Então, era um espírito que não tinha se dado conta da sua realidade. Alimentava a ilusão de poder mandar, de poder comandar ainda. E relata que, embora fosse uma pessoa boa, enquanto encarnado, ele era muito duro, muito severo, principalmente com os familiares. E Allan Kardec, esse correspondente que escreve para Allan Kardec pergunta, de onde é que você vem? Você vem do castelo? Quando ele faz essa pergunta, esse espírito ele é tomado de horror, porque ele se dá conta que ele vinha, na verdade, do cemitério, porque ele ainda estava ligado ao corpo físico. Por que essas diferentes situações? E a literatura espírita está repleta de muitos casos, de relatos, de espíritos que levam muito tempo para darem-se conta que não fazem mais parte do mundo físico. Ao passo que tem tantos outros que eles vivenciam esse trânsito de um plano para o outro de uma forma lúcida, consciente, entendendo o processo. Tudo depende do nosso grau de evolução. Não só daquilo que nós vivemos e vivenciamos aqui nessa encarnação, como todo o nosso histórico. Aquilo que acontece conosco no dia a dia e vai acontecer na outra dimensão da vida, está estreitamente ligado ao nosso passado de evolução. Aquilo que nós construímos para nós mesmos. Então todos nós temos o mesmo princípio, temos o mesmo ponto de partida. Quando nos tornamos, fomos criados espíritos. E aí passamos a ter as experiências, as vivências. E conforme nós aproveitamos essas experiências, nós vamos progredindo, nós vamos evoluindo, até chegarmos a uma condição, uma primeira condição, que nós denominamos de perfeição. Mas são construções do espírito que se dão através das vivências. Nós poderíamos ilustrar esse processo evolutivo dessa maneira esquemática para facilitar o entendimento. Todos nós, um dia, enquanto individualidade, nós fomos princípios inteligentes. Nós animamos os reinos inferiores da criação. E um momento que nós não conseguimos entender ainda, nós nos tornamos espíritos e passamos, fomos criados por Deus e passamos a animar corpos aqui na Terra ou outros planos mais atrasados que a Terra. Passamos a ter vida de relação. Após cada ciclo aqui na Terra, nós morremos segundo o corpo físico, voltamos para o mundo espiritual e lá sempre nós fazemos uma análise, ou alguém analisa a nossa vida, se enquanto nós não temos as condições apropriadas, enquanto nós precisamos dos aprendizados da matéria, nós vamos retornar pelas portas da reencarnação dentro
desse ciclo de aprendizagem. Viver, nascer, morrer, renascer e progredir. Até que vai chegar o momento que nós não precisemos mais das experiências aqui na Terra. Nós vamos continuar evoluindo, porque a nossa evolução ela é infinita. Nós não paramos de evoluir. O dia que nós atingirmos a perfeição, que nós podemos dizer que é um primeiro estágio, em que nós vamos estar acima do erro, não vamos estar mais sujeitos a errar. Vamos continuar evoluindo em outros planos, reencarnando em outros planetas mais evoluídos e continuar trabalhando pela nossa felicidade e pela felicidade daqueles que também são filhos de Deus como nós. Mas à medida em que isso é importante nós falarmos sobre isso, porque tem uma relação com o local onde os espíritos vão estar no mundo espiritual. Conforme transita de acordo com o seu livre-arbítrio, o espírito registra energeticamente em seu perispírito os erros e acertos. Tudo repercute em nós. Porque o nosso perispírito, esse corpo espiritual, ele é o reflexo do nosso estado mental, que é o nosso estado da alma. Ele repercute. Então, tudo aquilo que nós pensamos, tudo que nós sentimos, tudo que nós fazemos, ele vai estar interferindo de uma forma significativa no nosso perispírito. E, à medida em que nós vamos evoluindo, esse perispírito ele se torna como que, embora não seja esse o termo mais adequado, mas na ausência de um termo mais apropriado, ele vai como que se desmaterializando. Ele vai se tornando mais luz, mais iluminado. Por isso que os espíritos, aqueles mais atrasados, o seu perispírito ele é tão grosseiro que ele tem dificuldade de entender que já desencarnou. Como é o caso relatado por Allan Kardec na revista de um espírito que ainda se acreditava vivo, porque ele se percebia tal qual ele era, uma matéria grosseira, e então não conseguia entender que não fazia mais parte do mundo físico. E é importante nós pensarmos nisso, porque o dia que nós retornarmos para o mundo espiritual, nós vamos retornar para aquele ambiente em que estiver de acordo, em que se ajuste a nossa constituição do perispírito. O nosso grau de materialidade ou de iluminação vai depender do local que nós vamos poder estar. Que assim como aqui, enquanto encarnados, por exemplo, um exemplo que Allan Kardec faz, uma comparação que ele faz em A Gênese, que assim como o homem encarnado não pode viver na água, porque o seu corpo não é apropriado, diferente dos peixes, que não pode viver fora da água, porque o seu corpo não é apropriado para viver num ambiente fora da água, assim também o espírito, ele só pode viver, só pode estar num lugar que esteja de acordo com a sua realidade, com o seu estado da alma e, por consequência, do seu espírito. Escreve Kardec na revista, comentando esse relato que ele recebe de um correspondente. Uma vez que se crê vivo, ele se vê, pois, um corpo semelhante ao que deixou. Esse corpo age como outro faria. Para ele, nada parece ter mudado. Ele vê tudo como durante a vida. Quer falar e fica surpreso por não ser escutado. Ele vaga ou crê vagar em suas ocupações habituais. Isso é uma realidade muito comum no mundo espiritual. Da dificuldade que os espíritos têm de darem-se conta dessa mudança. Alguns levam anos, outros até décadas, para entender esse processo, de que estão numa outra dimensão. É importante também, para a gente entender esse estado de espírito, da alma, esse entendimento ou não, é analisarmos a questão da desencarnação. Como que se dá esse processo? Quando nós reencarnamos, o espírito, através do perispírito, ele vai formar esse novo corpo físico. E à medida em que esse novo corpo físico vai sendo gerado, o perispírito vai moldando, sob o comando da mente.
célula a célula, órgão a órgão. O processo de desencarnação é um processo inverso, que ele vai acontecendo de uma forma gradativa. Por isso que, no terceiro relato de Allan Kardec, e ele fala que ele se dá conta que vinha do cemitério. Porque existia uma força que o atraía para aquele local onde estava o seu corpo físico. Porque o processo de desencarnação, embora passados 3 meses, ainda não havia se consolidado. E assim, muitos espíritos também relatam esse fato. Que sentiam-se atraídos para o local onde está o corpo, porque o processo de desligamento não havia acontecido ainda. O livro Obreiros da Vida Eterna, que é uma obra muito interessante, em que André Luiz vai acompanhar o processo de desencarnação de 5 espíritos, ele relata vários casos, e aqui tem 2 casos que nós trazemos para o nosso entendimento. O caso de Dimas, que a desencarnação ela acontece, embora ele passe por algumas horas, uma espécie de sono, depois ele recobra a lucidez, entende perfeitamente o que está acontecendo, é levado para um pronto-socorro no mundo espiritual. Também o caso de Adelaide, que acompanha de uma forma lúcida todo o processo da desencarnação, acompanha o velório, tranquila, serena, porque desenvolveu em si, de acordo com o seu processo de evolução, essa lucidez, essa condição. E é importante dizer aqui que o estado do espírito no mundo espiritual não tem uma relação, com exceção dos suicidas, não tem uma relação com o gênero de morte. Não quer dizer que a pessoa desencarnou através de uma enfermidade, ou de um acidente, ou de uma explosão, enfim, não significa que isso vai mudar seu estado da alma. A morte ela impacta na vida do espírito como uma experiência marcante, assim como a reencarnação e assim como tantas outras experiências que nós vivemos aqui na Terra. Mas o gênero de morte ele não vai definir o estado do espírito, o estado da alma, mais venturoso ou menos venturoso na outra dimensão. Desencarnando os espíritos, qual será a sua destinação? Nós aprendemos com a doutrina espírita que nós não teremos apenas 2 caminhos, o céu, o inferno, como alguns entendimentos. A nossa destinação depende do nosso estado da alma, daquilo que como nós estamos no momento da desencarnação, o que nós construímos para nós até esse instante. Porque a morte nada mais é do que uma mudança de plano. Como se nós optássemos hoje, decidíssemos de mudar de cidade, mudar de estado, de país, de continente. Não significa que eu mudando para uma outra nação, eu vou deixar de ser eu mesmo. Eu vou deixar aqui as minhas imperfeições ou as minhas virtudes. Eu vou estar lá nesse outro lugar, tal qual eu sou na minha essência, na minha individualidade. Isso acontece conosco quando nos transferimos para uma outra dimensão da vida. Então, quando Jesus fala que há muitas moradas na casa do Pai, a doutrina espírita vem dizer que a casa do Pai, na verdade, é o universo. E que as diferentes moradas que Jesus se referia, a doutrina espírita vem ampliar, é o espaço aonde nós, muitas vezes, projetamos o nosso olhar e não vemos nada. Ali há vida, embora os nossos sentidos físicos são inaptos a perceber essa realidade extrafísica que lá acontece. Mas o que é o mundo espiritual? Que muitas vezes nós nos perguntamos. Nesse desenho, nós podemos ter uma pálida ideia, partindo do princípio que aqui é a terra, a parte física que nós vemos, e em torno dessa parte física estão várias esferas espirituais separadas, ou como separações vibratórias, onde os espíritos habitam
de acordo com o seu grau evolutivo. Quanto mais se afasta do núcleo, maior é o grau evolutivo dos espíritos que habitam esses lugares. No livro Nosso Lar, que nos fala da cidade Nosso Lar, há uma informação que ela se situa, essa cidade, na terceira esfera, ocupando uma extensa região sobre a cidade, sobre o estado do Rio de Janeiro. Aqui sobre nós também existem outras tantas cidades que ocupadas por espíritos que ali se reúnem por afinidades, por necessidades de evolução, em graus evolutivos semelhantes. O mundo espiritual é uma construção coletiva dos espíritos. Assim como nós temos os bairros mais nobres aqui nas nossas cidades, como temos as habitações paupérrimas, onde nós vemos a miséria física, no mundo espiritual também nós temos as regiões mais elevadas, habitadas pelos espíritos elevados, assim como também temos aqueles espíritos em que, dada a condição de miséria moral, também habitam os lugares correspondentes. E é importante dizer que no mundo espiritual, diferente daqui, que a Terra é um campo neutro, e espíritos de condição evolutiva variada vêm aqui nesse estágio de aprendizado, de evolução, para ombrearem juntos a construção do seu processo evolutivo. No mundo espiritual, os espíritos atrasados não têm a permissão de perturbar a ordem daqueles espíritos que já atingiram esse merecimento. Então, os espíritos atrasados não têm permissão de estar ou de ir para os lugares onde habitam os espíritos que lhes são superiores. A lei dos agrupamentos no espaço é das afinidades. A orientação de seus pensamentos leva-os naturalmente para o meio que lhes é próprio, porque o pensamento é a própria essência do mundo espiritual, sendo a forma fluídica apenas o vestuário. Há uma lei que rege as nossas relações aqui, os nossos movimentos aqui na Terra, que é uma lei de afinidade. No mundo espiritual também. Nós lá vamos procurar aqueles que nos são afins. Seremos atraídos, o nosso próprio pensamento, como escreve Leon Denis no livro A Vida no Além. Os espíritos adiantados, naturalmente eles serão atraídos ou são levados para esferas mais elevadas, de acordo com o progresso já realizado. Há um exemplo no livro citado anteriormente, O Brilho da Vida Eterna, de um personagem que fazia 30 dias que havia desencarnado, estava repousando num pronto-socorro e recebe a visita da esposa ainda que ainda estava encarnado. Os espíritos atrasados, alguns gravitam um tempo em torno do cenário que viveram, o lar, o trabalho, o meio social, são atraídos para as regiões inferiores de acordo com seus vícios, de acordo com seus interesses, de acordo com seus sentimentos. Como escreve Leon Denis, que o pensamento é o que orienta, o que nos guia, o que nos conduz. O espírito pensa no lar, pensa no trabalho e naturalmente ele vai estar lá. Muitas vezes ele não sabe como que se dá esse processo. As suas preocupações, os seus sentimentos desarmonizados naturalmente serão o seu guia. Então aqueles espíritos, como relatado na revista Espírita, aqueles que pensam estar encarnados, que ainda querem comandar, naturalmente eles vão estar lá, porque o pensamento os conduz a esse destino. No livro O Brilho da Vida Eterna, há um caso relatado por André Luiz muito interessante. Depois do enterro do primeiro personagem da história, o Dimas, a André Luiz teve a sua atenção chamada por um espírito que ali estava, como que nesse estado de cócora sobre a sua sepultura. E estava ali numa condição bem complicada, bem desarmonizada. E André Luiz começa a conversar com ele, começa a dizer, olha, quem sabe você pensa em Jesus, e aí se estabelece um diálogo, daí aquele senhor diz para ele, interessante que só me aparecem padres aqui, eu na verdade quero voltar para o meu lar, estão querendo me roubar as minhas coisas. E André começa a perceber que a sua mente ainda estava muito voltada às suas coisas terrenas, aos bens, às posses. E é importante dizer que ele estava ali
por duas razões. Primeiro, a espiritualidade permitia que ele ficasse ali, como que preso, para que ele não fosse perturbar a ordem da família, e permitia que ele estivesse ali, porque ele, embora não se desse conta, ele estava sob a proteção de espíritos amigos. Então isso também é importante nós nos darmos conta que onde quer que o espírito se encontre, independente da condição, ele sempre vai estar sob a proteção de alguém. É necessário aprendermos primeiramente a desatar os laços que nos amarram à terra, para depois levantarmos o voo para mundos mais elevados. Então nós temos que pensar sobre isso, nós temos que nos preocupar sobre essas questões. Não é o desprezo das coisas terrenas, porque elas são importantes para o nosso processo de aprendizagem. Nós precisamos da matéria, nós precisamos das coisas materiais, nós precisamos transitar por aqui nesse mundo físico, que é a nossa escola. Mas não podemos dar um valor acima do que as coisas do Espírito, que é, em última análise, o que nós viemos realizar e concretizar aqui. André Luiz, no livro Nosso Lar, também fala da sua experiência, quando ele desencarna, adentra o mundo espiritual e se depara com uma realidade bem adversa, bem oposta do que ele imaginava. Demora um tempo para entender-se no mundo espiritual e demora um tempo também para compreender o porquê da necessidade de passar por aquela experiência. E ele relata depois, mais adiante, que lá ele dá-se conta que ele teve que prestar contas diante de Deus, da sua consciência, de fatos que ele julgava sem a menor consequência aqui na Terra. Se a humanidade terrena soubesse a consequência dos nossos erros, a gravidade das nossas faltas no mundo espiritual, certamente nós teríamos uma outra conduta, teríamos outras atitudes. E por isso que Jesus recomenda que devemos construir em nós o reino dos céus. Que o reino dos céus é algo que se edifica aqui dentro de nós. Que independente do lugar que nós vamos estar, seja nesta ou na outra dimensão da vida, o que vai ser decisivo para o nosso estado de felicidade ou de infelicidade é o nosso estado da alma. Não basta aquele que está infeliz estar vivendo num paraíso, num lugar maravilhoso, porque intimamente ele não consegue sentir-se nesse local. Assim é no mundo espiritual. Nós precisamos estar em paz, harmonizados conosco mesmo. E independente do local que nós estivermos, lá nós vamos estar vivendo essa realidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, há um texto assinado pelo Espírito Pascal, que nos fala sobre a verdadeira propriedade, dizendo que o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. E o que nós podemos levar desse mundo? Tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Nada mais. Tudo aquilo que nós recebemos quando chegamos aqui, quando voltamos, tudo fica aqui. O próprio corpo que deixamos também não nos pertence. Então, diz o Espírito, com relação à vida futura, aprovisionai-vos de tudo o de que lá vos possais servir. A sua chegada no mundo dos Espíritos depende dos seus haveres, o lugar para onde vá, das nossas construções. Aqui no mundo físico nós podemos pedir emprestado, nós podemos fazer, nos apropriar de recursos que não são nossos, nós podemos lograr, iludir, e podemos ostentar uma vida em desacordo com a nossa realidade financeira. No mundo espiritual não é possível isso. Lá nós só podemos nos valer dos próprios recursos, os recursos que nós construímos. Não é possível iludir, não é possível enganar, não é possível pedir emprestado. Por isso Jesus disse que a cada um será dado segundo suas obras, segundo suas construções. Isso é o que vamos receber no outro plano da vida. São Vicente de Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, vem nos falar então da caridade,
como âncora da salvação, da evolução, da felicidade que queremos. Sede bons e caridosos, essa a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade, a eterna felicidade se contém neste preceito. Amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Não há outra forma de nós construirmos a paz, a felicidade que nós queremos, senão através do trabalho, da renovação constante, do fazer ao outro tudo aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse por nós. Continua o Espírito dizendo, sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprido esse dever, abrir-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. E Allan Kardec conclui o texto na Revista Espírita de dezembro de 1859, dizendo que a calma, a serenidade, a doce quietude daqueles que morrem sem remorso, com a consciência de haver bem empregado o tempo nesse mundo, daqueles que não se deixaram dominar por suas paixões. A passagem é curta e sem amargura, porque a morte é para eles o retorno do exílio para a sua verdadeira pátria. A literatura espírita está repleto de casos de espíritos que estão vivendo os seus tormentos, vivendo as suas desarmonias, porque ao chegarem na outra realidade da vida se deram conta que não aproveitaram a reencarnação. Do contrário, levaram consigo comprometimentos, levaram desarmonias, desequilíbrios que não conseguiram sanar e resolver aqui na Terra. Então, meus amigos, meus irmãos, por isso, a doutrina espírita nos convida para esse processo de autoanálise, de autoconhecimento, de autotransformação. Porque um dia todos nós, não devemos nos iludir, vamos ser chamados a retornar a essa outra realidade. E chegando lá, nós vamos estar sem ilusão, sem máscaras, em contato conosco mesmo, tal qual nós somos. Seguir Jesus, que nos convida há tanto tempo, no seu exemplo de amor, de humildade, de fraternidade, fazendo bem às pessoas, fazendo o que estiver ao nosso alcance. Assim, só assim, a nossa vida terá sentido. Só assim essa encarnação terá valido a pena. Que o Mestre continue a nos secundar os nossos esforços, a nos sustentar as nossas lutas, para que prossigamos nesse caminho de renovação e de transformação. Muito obrigado a todos pela atenção.